Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando este conteúdo e o tema de hoje é hipnose, uma arma utilizada pelos obsessores. Bom, primeiro ponto, Kardec fala que obsessor é um espírito que tem uma ideia pertinente, tá? E que essa ideia pertinente, ela prejudica a nós, porque acaba minando as nossas resistências mentais, tá? Caso seja muito prolongada, caso seja muito demorado esse processo obsessivo. Kardec também classifica no Livro dos Espíritos que nós temos 3 tipos de obsessão. Nós temos a obsessão simples, nós temos a fascinação e nós temos a subjugação, tá? Ele fala também de uma quarto tipo de obsessão, que é a possessão. Só que a possessão, ela na verdade, ela nasce da subjugação, tá? Então, eu vou focar nesses 3. A obsessão simples, né, Kardec classifica que é quando o obsessor ele vai sugerindo pequenas ideias no dia a dia da gente, ideias de irritação, ideias de críticas às outras pessoas, ideias de apego, de raiva, de ego, coisas desse tipo do nosso cotidiano, tá? A fascinação é quando um espírito ele toma conta geralmente de um médium e esse espírito ele fala mentiras para o médium, só que o médium acredita que são verdades, né? E quando o médium ele é contestado nas suas manifestações, no seu trabalho mediúnico, ele fica bastante bravo, né? Ele não aceita ser corrigido, né? E aí entra toda uma questão de orgulho desse médium. Nós temos a subjugação, que é quando o espírito ele domina mentalmente ou corporalmente o encarnado, certo? Obrigando o encarnado a fazer coisas que muitas vezes não quer, mas de qualquer forma se sujeita e acaba aceitando a sugestão do espírito, tá? E bom, dentro desse processo, tá, nós os obsessores, eles não chegam obsidiando a gente assim de qualquer jeito. No livro Tambores de Angola, do Robson Pinheiro, com o espírito Ângelo Inácio, nos conta que no umbral existem escola, tá, para formar obsessores. Onde nessas escolas eles aprendem a utilizar técnicas de indução, técnicas de hipnose, técnicas complexas com artefatos, tá? E que exatamente para fazer com que a obsessão ela tenha um caráter ainda mais destruidor do que o que ela já tem. Dentro dessa visão, Neuza Kardec, nas minhas observações durante esse meu tempo de espírita, eu percebo que nós temos 2 tipos de obsessores. Nós temos os obsessores kármicos e nós temos os obsessores momentâneos. Os obsessores kármicos são aqueles que eles têm uma ligação de outras vidas com a gente fez alguma coisa ruim para eles, tá? E eles fizeram alguma coisa ruim pra gente e eles buscam vingança. Então, eles procuram a gente de encarnação em encarnação, e nos obsidiando com os planos de destruição e de vingança deles. Nós temos os obsessores momentâneos, que são aqueles que a gente acaba adquirindo quando convive com determinadas pessoas, né, geralmente tóxicas, quando você frequenta determinados locais que são tóxicos, tá? Ou então você tem algum vício, você acaba adquirindo algum vício e isso faz com que atraia obsessores que não necessariamente eles tenham ligação kármica com você de vidas passadas. Entendido esse processo, uma das técnicas que os obsessores utilizam bastante para subjugar suas vítimas é a hipnose. O que consiste a hipnose? A hipnose é quando eles projetam uma realidade falsa na sua mente ou na minha mente, né? Na mente do encarnado ou do desencarnado, tá? Que nós temos espíritos que obsediam pessoas e nós temos espíritos que obsediam espíritos e nós temos pessoas que obsediam pessoas. Isso para você que não é espírita, tá? Que está consumindo este conteúdo, para ficar mais claro para você. Dentro desse aspecto, a hipnose ela é bastante perigosa,
Por quê? Geralmente os obsessores, eles nos esperam a gente sair do corpo durante o sono e eles nos induzem, se fazem passar por amigos. Muitas vezes a gente sai do corpo, tá? Quando a gente dorme, a gente não sai de forma lúcida, tá? A gente muitas vezes, na maioria das vezes, a gente sai totalmente alienado. E os obsessores se aproximam da gente, fazem um papel de amigos muitas vezes, e então eles nos induzem, né, certas ideias, eles plantam sementes negativas, tá, de ideias na nossa mente. Quando a gente acorda, essas ideias estão trabalhando em segundo plano dentro da nossa mente. E pouco a pouco a gente vai repetindo os padrões, né, que eles colocaram na nossa mente, tá? É uma espécie de programação mental que eles fazem. E o resultado são vários, tá? Porque eles nos induzem ao medo, eles nos induzem à desconfiança, eles nos afastam da espiritualidade, tá? Eles nos induzem a atitudes e pensamentos que nos prejudicam. Lembrando que essas sugestões, elas são plantadas na nossa mente e elas são aceitas, tá? Pela gente. Elas são aceitas pela gente. Por que que elas são aceitas? Porque muitas das coisas que os obsessores nos dizem, a gente acaba acreditando. Eu vou citar um exemplo. Tem um livro que eu estou lendo agora, é um livro, inclusive, que é do nosso estudo, que nós iniciamos esse livro há pouco tempo. O nome do livro é Nem Tudo é Karma, Mas Tudo é Escolha. Este livro conta a história da Paula, tá? E a Paula tem uma obsessora chamada Vanessa. A Paula, no passado, em outras existências, ela acabou tomando, tá, o amor da Vanessa, certo? Eu não me recordo agora o nome dele, eu não sei se foi o Felipe, eu não sei se foi o Mário. Enfim, eu sei que a Paula foi super traíra, tá? E a Paula foi super traíra e aí tomou o love da Vanessa. A Vanessa, então, nesta atual existência, encontra a Paula encarnada e começa a obsidiá-la. E uma das coisas que a Vanessa faz é joga ideias mentais na cabeça da Paula. A Paula está interessada no Felipe, tá? Eles já são conhecidos de outras vidas e nesta existência é para eles ficarem juntos. Só que a Vanessa não quer deixar, exatamente para que a Paula sofra na pele o que a Vanessa sofreu no passado. E então a Vanessa começa a colocar ideias na cabeça da Paula, dizendo que o Felipe não gosta dela, que o Felipe é um falso, que o Felipe é um traidor, que ela é infeliz no amor, que ela, Paula, não merece ser feliz. E essas ideias que a Paula vai absorvendo ao longo do tempo e vai aceitando essas ideias. Então, isso é uma das técnicas de hipnose que eles utilizam. Como eu falei, eles utilizam também uma técnica mais agressiva, que é durante o sono, onde eles nos levam para o umbral. Muitas vezes, eles fazem implantes de artefatos, tá? Implantes de chips, pequenos chips que, inclusive, até nós temos casos em que a ciência já estuda esse tipo de artefato, certo? E eles colocam uma espécie de chip que fica rodando essas informações, tá? E aí fica nos induzindo a coisas negativas, a pensamentos negativos, a vontades negativas, a desejos negativos, certo? E a gente vai acordado, né? Quando a gente volta ao corpo físico, a gente vai no plano físico reproduzindo exatamente essas ideias plantadas em nossa mente. E isso causa uma destruição absurda. Esse exemplo do livro que eu citei é simples, é uma coisa que a gente encontra todos os dias nas sessões, tá? Então, eles utilizam essa hipnose exatamente para que a gente enxergue aquilo que eles querem, que a nossa realidade seja simulada,
exatamente pelos planos que eles têm. E exatamente esses planos são sempre de destruição, são sempre de negativismo, são sempre de uma falsa percepção da nossa realidade. E que falsa percepção é essa? A percepção de que você é um espírito imortal, a percepção de que você tem uma espiritualidade, que você deve buscar essa espiritualidade, que você é uma pessoa que é plenamente capaz, responsável pelas suas próprias atitudes e por tudo aquilo que você permite que as outras pessoas façam com você. Que você é um ser consciencial que transcende a materialidade na esfera do tempo. Dentro dessa percepção, o que é que nós vemos hoje? Nós vemos exatamente a maioria das pessoas não tem a percepção da sua espiritualidade, não tem consciência espiritual das coisas que acontecem consigo mesmas e com as coisas que acontecem ao redor. As pessoas estão cada vez mais vinculadas à chamada Matrix, às ilusões da vida terrena. E quando desencarnam, o que acontece? Essas pessoas caem nas malhas do umbral e passam por processos ainda mais dolorosos de hipnose. Feliz de quando elas conseguem merecimento para serem resgatadas. Mas pasmem, a maioria de nós, quando chega ao plano espiritual, não está em condições sequer de ser resgatado, devido ter passado uma vida encarnacional inteira presa a determinadas convicções e conhecimentos errados, certo? A respeito da vida, a respeito de si mesmo e a respeito do planeta em que vive. Então, lembrando que isso é o que eu posso abordar num vídeo curto, porque isso aqui daria uma palestra. E, inclusive, também eu pretendo fazer uma palestra sobre o tema para expandir ainda mais a percepção de vocês das técnicas que os obsessores usam. Tá? Mas dentro desse vídeo aqui pequeno, isso é o que eu gostaria que vocês entendessem. Cuidado com as ideias negativas que chegam até vocês, as ideias de fracasso que se repetem, as ideias de tristeza, as ideias de raiva, de ódio que chegam até vocês, são processos hipnóticos que os obsessores lançam mão para nos prejudicar. Fique atento, acorde. E até o próximo vídeo.